Oi, E aí, tudo bem? Como é que vai, mulher? como é que está? Aqui, Tudo tudo bem. jóia, tudo ótimo também, graças a Deus. Que legal, que Calorzinho legal. hoje, né? Nossa, tá, sabe que eu tô com medo de abrir aqui a janela, com medo que tenha muito barulho, porque aqui passa carro toda hora, né? Ah, sim, Então sim. Uhum. tá um pouquinho calor, um pouquinho calor. Tá, Sim, vamos começar então, deixa eu só falar com o pessoal aqui rapidinho. E aí agora a bora. gente já começa a conversar aqui com a Cláudia. Eu vou explicar por que que a Cláudia está fazendo aqui. É, Bem-vindos, né? Todo mundo que está entrando aí, todo mundo que está chegando. Hoje a gente vai conversar sobre essa realidade escolar em tempos de pandemia, né? Claro que a gente vai fazer uma costurada, um breve retrospectiva de algumas coisas que aconteceram nos últimos anos, mas muito breve, e a gente vai conversar mesmo sobre essa nova realidade. A gente sabe que tem é, escolas que já estão se falando em escolas reabrir, né? E já está se debatendo isso. E então eu decidi justamente trazer uma pessoa que está ativa, né, com a comunidade escolar, que é uma professora, que é pedagoga, que vai poder conversar um pouquinho melhor com a gente sobre isso e dar uma visão de uma pessoa que está lá inserida dentro, né, da escola, né? Porque eu sou formado em licenciatura em Educação Física, já estagiei em escola, já dei aula em escola, mas eu já estou afastado há um bom tempo. Então, eu já não estou mais, apesar de eu ter uma ideia do que é realidade escolar, eu não estou vivendo isso agora, esse momento da pandemia. Então eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas antes de tudo, eu quero, né, gostaria que a Cláudia, a nossa convidada, se apresentasse para as pessoas saber quem ela é, o que que ela faz, quanto tempo que ela está trabalhando como professora, aonde que ela atua, em que rede. Vai lá, Cláudia, é contigo. Leozinho, muito bom estar aqui. É um prazer, Zaço, adorei o convite. E o convite veio assim, né? Veio o convite e veio a aceitação na mesma hora, né? Bora lá, Na vamos ver o mesma que que hora, vai dar isso. instantaníssimo. Foi instantâneo. Mas eu sou a Cláudia, professora Cláudia, trabalho já há 30 anos na educação. Iniciei na educação na escola privada, hoje trabalho na escola pública estadual, sou pedagoga, fui alfabetizadora por bastante tempo. Na verdade, eu deixei de ser alfabetizadora esse ano, foi uma decisão minha não ser mais, não trabalhar mais com os pequenos. Mas para mim foi tudo muito novo assim e na verdade eu acho que foi um pouco de salvação também. Mas depois a gente fala sobre isso. Uhum. E hoje sou professora, né? Atuo como professora no curso normal, no Elisa, formação de professores, e também hoje estou coordenadora pedagógica, estou na equipe de coordenação pedagógica do Instituto Paulo Freire, que está sendo um prazer assim trabalhar lá e conhecer e tá bem como tu disseste, né, nessa realidade, na vivência da realidade, né? Porque não que o curso normal não me dê essa realidade, mas é uma outra realidade, são espaços completamente diferentes, né? Escola pública, sim, mas são com momentos diferentes, em alguns momentos muito diferentes. Mas tenho um prazer, eu tenho um orgulho da escola pública. Eu acho que a escola pública pode sim ser um espaço de qualidade, de um espaço bom para se estar e acredito na educação como uma forma de mudança no mundo, né? Não é mudança em si, mas a mudança no mundo. Eu acho que a educação precisa, né? A educação da escola, ela precisa para que a gente possa mudar o mundo, mudar a visão, né? Essas visões de mundo que na verdade ainda existe. Quantas coisas que ainda existem, né? Mas eu acho que a educação pode mudar isso. Eu acredito muito nessa educação e acho que a educação pode sim ter uma qualidade ímpar que faça as mudanças. A Acho que é educação é transformadora, né? transformadora. Ela consegue fazer com que as vidas se modifiquem, né? Realidades se modifiquem. A gente Uhum. vê isso, a gente vê isso diariamente, né? Ainda mais com pessoas que às vezes antes não tinham tanto acesso, por exemplo, falando de uma maneira já mais universitária, assim, né? Ao ensino superior.
em função de vários incentivos, assim, conseguiram entrar, né, ao ensino superior e daqui a pouco mudaram a Sim, realidade da família inteira através do conhecimento e das oportunidades que exato, isso abre também, né? Mas que legal que tu exatamente. tá lá no Paulo Freire também, eu não sabia, porque o Paulo Ah, Freire é sim, muito massa. é Eu uma tive, eu, escola ti, eu não me lembro se foi no início desse ano ou no finalzinho do ano passado, que eu sou péssimo com datas, eu tive numa ação lá, que, finalzinho do ano passado. isso, que foi um sarau de leitura, foi muito legal. Isso, O pessoal, os magnífico, né? professores lá, nossa, eu saí de lá maravilhado, assim, a escola é É, maravilhosa. é uma escola maravilhosa mesmo, uma escola que acolhe, né? Que tem aquela comunidade como o espaço, a escola é o espaço da comunidade, né? Da comunidade se estar junto, e não só a comunidade escolar, não é só o educando, mas toda a comunidade em si fazem parte, né? Faz parte da escola e a escola faz parte da comunidade. Isso é E, e, muito é, lindo. E é interessante porque é o Instituto Paulo Freire e às vezes as pessoas elas têm um nome, né, uma escola, nome instituto, um nome de alguém que às vezes não é nem as pessoas nem lembram quem é, mas vão ali na escola e tal. Por exemplo, Elisa mesmo. Várias pessoas que estudam lá no Elisa, eu acredito que nem saibam por que o nome é Elisa, talvez. Mas no Paulo Aham. Freire eu vi que existiu uma apropriação disso ali. O pessoal super Isso. defende Paulo Freire ali. Eu achei isso Claro, máximo, porque assim, porque a gente trabalha, né, no pensamento, na linha de pensamento freiriana, né? Então muito. é uma proposta muito maravilhosa de trabalho, assim. É uma descoberta para mim também, porque eu só estou no Instituto há um ano. Fez um ano agora em abril, não, minto, em agosto. Fez um ano que eu estou direto no Instituto e para mim é uma aprendizagem magnífica, assim, muito significativa. Ô, Cláudia, a minha mãe é professora, tu conhece a minha irmã é professora, a minha avó é professora. Eu já trabalhei em escola, então eu já conheço mais ou menos a realidade, não foi por muito tempo. A minha tia é professora, a minha família é de vários professores. E assim como eu vejo a dedicação, né, que elas têm, que vocês têm, todo mundo tem que estar dentro da escola, que precisa, a gente sabe que não existe às vezes um reconhecimento, né? E não só por parte da sociedade de uma maneira geral, mas numa maneira que eu falo mesmo de geral, assim, em questões de políticas públicas, em questão de incentivo mesmo. A gente teve a nossa educação com verba congelada por 20 anos, agora há pouco tempo, né? Então, quer Hum. dizer, a gente vê que isso não é uma prioridade. Eu acredito que talvez isso seja uma dificuldade que tenha. Mas, além disso, quais são as dificuldades antes da pandemia? A gente já sabe que já vinha vindo uma dificuldade. Tem alguma coisa que tu queira falar sobre isso, sobre a questão de como é difícil, apesar de ter muito amor envolvido, às vezes como é É. difícil fazer acontecer? Eu acho que a educação, o ser professor, né, ser o profissional da educação, eu acho que só pode estar envolvido amor. Só pode ter amor acima de tudo, né? Porque se a gente for pensar em realidade da prática, ela é muito cruel, né? A realidade da prática ela é muito cruel. Nós estávamos vivendo, antes da pandemia, momentos muito difíceis na educação. É, eu até nem digo uruguaiana, porque eu acho que os gestores das escolas do estado em Uruguaiana eles são muito responsáveis e são, né, a gestão da cidade, assim, das escolas da cidade, eles têm um envolvimento, né? Mas no estado, a nível estadual, a escola estadual estava sucateada, né? Antes da pandemia, né? Havia o sucateamento da escola. Sem falar na questão do profissional, né? Da desvalorização profissional. E aí, essa desvalorização profissional tem a questão salarial, que isso pesa muitíssimo, né, Léo? A questão salarial, tu trabalha e tu espera receber pelo que tu faz. Isso em qualquer profissão. E aí, a nossa profissão, nós trabalhávamos, nós estamos, e na verdade nós estamos vivendo isso ainda, né? A gente Então, trabalha, e aí nós temos que contratar o nosso salário, porque nós estamos há mais de 50 meses com o salário, além de defasado, parcelado, né? Que para que a gente possa vencer
as nossas contas, enfim, nós precisamos, eu que uso o termo comprar o salário, nós precisamos comprar o salário a cada final de mês para podermos vencer os nossos compromissos financeiros. E isso, o que que gera isso? Gera problemas psicológicos, né? Problemas até mesmo de não ter, né, vontade, não ter aquela expectativa de fazer, quem sabe até fazer um bom trabalho, a pessoa não consegue, porque tu tá numa defasagem financeira prejudicada, tua família toda prejudicada com relação a isso. Então é muito difícil, é muito. Nós estávamos numa realidade, aí antes da pandemia mesmo, nós estávamos saindo de um processo de greve. Né? Nós tivemos a greve lá em novembro, né? Que foram um longo período e um longo processo de negociação que não houve, uma negociação que não aconteceu, né? Porque as mudanças vieram para praticamente devastar, né? Com a nossa categoria. Então, isso prejudicou bastante, assim, e estamos sendo prejudicados, porque aí a gente fez greve, veio a determinação que nós precisávamos recuperar, e sempre que foi feito greve, houve essa recuperação de aulas, e foi dada essa recuperação de aula, cumprida essa recuperação de aula, mas também houve o corte no salário, o corte no ponto. Então, tem gente que ainda, assim como eu e outros, e muitos colegas que entraram na greve, que permaneceram na greve até o final, ainda estamos sofrendo corte no nosso salário em função de uma greve que a gente já pagou por ela, que a gente já cumpriu com os dias, né? Então, isso é de uma crueldade imensa, assim, com a educação. E a pandemia só chegou para... para arregaçar, né, o negócio. Na verdade, para arregaçar um pouco mais isso, assim, que... Só que agora a pandemia está atingindo... Antes era só nós, né? A nossa categoria. E agora a pandemia veio para atingir um todo, assim. Então, todo mundo. Sabe o que uma coisa que eu percebo sobre isso, que eu percebia muito quando eu tinha questões... eu sempre fui bem ativo nas questões do movimento LGBTQ+, eu sempre falava assim, nossa... Toda vez que tem um movimento de alguma coisa, é sempre nós por nós, né? E eu percebo que isso acontece com os professores também, né? Tem uma movimentação dos professores, normalmente são só os professores lá. A comunidade, de uma maneira geral, não, e poucos, que nem todos ainda. E aí a comunidade, de uma maneira geral, não apoia, não faz barulho também. E aí fica difícil, né? Enquanto as pessoas... Não adianta elas estarem reclamando e dizendo assim, tem que valorizar o professor, porque no Brasil o professor é desvalorizado, em tal país e o professor está ali fazendo uma manifestação, pedindo, né, olhem para nós, olha o que está acontecendo, a gente está sem receber. A minha mãe tinha dias que não tinha nem dia direito para receber, era uma coisa meio bagunçada, assim. Nós não temos mais definição de dias para receber, né? Está determinado isso. A gente recebe a cada... Eu sei que a cada nível salarial tem uma data para receber, mas como a gente precisa fazer a compra, né, o empréstimo do salário, a gente e ainda paga juros sobre isso, né? Paga juros sobre isso. Aí nós pagamos juros sobre as nossas contas, se nós atrasarmos, mas o nosso salário, ele não vem com reajuste, né? Exato, não vem. E aí as contas que ficaram para trás, que pagou juros, que pagou isso, que pagou... É uma confusão, assim. E eu tenho um amigo meu que outro dia estava participando numa live e ele falou assim, a pandemia, na verdade, ela trouxe uma grande lupa, né, para os problemas sociais que a gente já tem e deixou isso tudo muito mais evidente, né? E com a educação isso ficou muito mais ainda, né, das dificuldades que os professores têm. E aí a gente entra... a gente já vinha, né, também como questão de dificuldade, a questão da desvalorização do professor, bem como tu falou, não só da questão salarial, né, que eu acho que é muito importante, e para a pessoa, até para ter autoestima e vontade e tudo, para poder produzir, né, ninguém produz sem dinheiro.
fechar o comércio por uma semana que o pessoal está ficando louco, né? Louco. Mas ninguém teve essa empatia com os professores que Com o estavam sem professor. receber um tempão, né? Mas É. também a gente percebe que já existe de um certo tempo também uma certa caça ideológica, assim, digamos assim, né? Uma perseguição ideológica que a gente percebe que existe com os professores. Porque de uns anos para cá, né, eu percebo que não só a educação, a gente está vendo isso acontecer com a ciência agora, então começam a ser questionadas, né, por algumas autoridades, e aí algumas pessoas acabam comprando, infelizmente, esse discurso, levando tudo para um lado muito ideológico e querendo meter o dedo dentro da educação de uma maneira sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo de cuidado. É que, na verdade, eu acho que a educação, ela tem muitas pessoas que apontam, que decidem, mas que não sabem nada da educação, não conhecem o chão da sala de aula, né? Não conhecem lá a Exato. vivência da educação. Mas muitos decidem pela educação. Então, assim, esse processo financeiro e, como tu fala, ideológico, né? A pandemia só veio a desmascarar muitas coisas, né? Dar uma desmascarada nessa situação, quem sabe até deixar reveladora, né, essa situação, para quem quer ver. Exato. Para quem queira ver também, né, Léo? Porque aí existem as pessoas que não querem ver e acreditam que possa dar certo algumas situações assim. Então, é, eu acho que a pandemia ela é desveladora mesmo da real situação social, daquilo que tu disseste, da questão da acolhida com o educador, né, com o professor, e com a escola em si. Né? Porque hoje Exato. existe a necessidade da escola, todo mundo percebe da necessidade da escola, todo mundo percebe a importância da escola, porque o que está acontecendo hoje o processo de aprendizagem não está acontecendo. Se a gente for analisar, o processo de aprendizagem não está acontecendo. Mas todo mundo está percebendo isso. Né? E aí Uhum. agora, como será que vem essa valorização agora? Né? A gente também pode pensar o pós-pandemia, mas só que o pós-pandemia já veio com a pandemia e com muitas coisas que já estão determinadas. E que as Exato. mudanças vão ser muito, 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 muito poucas. Vai ter que ser com muita luta, com muita. Todo mundo falando junto e falando a mesma coisa, né? Com muita união também, muita luta e muita união, para que possa as coisas acontecerem, para que possa dar certo. Porque senão a precariedade eu acho que está cada vez pior, assim, Que tu vê, como é que da está sendo para pandemia, ti né? essa mudança de rotina, assim? Eu Uhum. vejo, por exemplo, a minha mãe, ela passa o dia inteiro na frente do notebook, falando com o aluno, montando, vendo live com os outros colegas, live com a coordenação, live com os pais do aluno. A minha irmã também. A minha irmã que dá aula na rede privada, é live com os supervisores, live com os colegas, live com os pais dos alunos, aí tem as aulas que ela manda. Eu vejo que o pessoal às vezes acha que os professores eles não estão produzindo nada porque estão em casa, mas na E tem verdade gente eu que acho que diz, né, Léo? e E tem dizem, gente que afirma isso. isso, e eu vejo pela realidade aqui na minha casa que, na verdade, às vezes parece que elas estão trabalhando mais até do que antes, porque às vezes elas chegavam do colégio, preparavam a aula da semana que vem, no final de semana, mesmo sendo fora do horário de trabalho, preparavam, mas ainda assim, depois, às vezes elas tinham, mas agora parece que elas estão sempre assim, ó, conectada Eu com que o outro. digo, antes de tudo isso, eu organizava meu tempo para fazer minhas leituras das coisas que eu gosto, das coisas que eu gosto de ler, das coisas que eu curto assim. Hoje eu não tenho mais tempo, porque é quase 24 horas, a gente faz o atendimento quase que 24 horas. Né? Dependendo do teu envolvimento, e todo profissional de educação, ele é envolvido, ele busca a envolver, e até mesmo por essa situação, dessa distância de tu não ter o contato físico e o contato, né, frente a frente com o teu educando, tu quer suprir isso, e tu acaba dando assistência e usando do teu tempo e usando do teu espaço de vida, do teu espaço, né, que dizem que a pandemia, tem muita gente que tem o romantismo, que a pandemia veio para as famílias ficarem juntas, para estarem juntas.
Na verdade, eu acho legal da gente estar junto, mas eu me percebo mais distante da minha família do que em tempos normais, Sim. entende? Porque os horários eles eram direcionados, né? Agora tá Sim, tudo muito bagunçado. muito loucos isso, muito loucos. E aí tu quer dar assessoria, tu quer dar o assessoramento para o teu aluno, mas só que tem a dificuldade, né? Que Sim. não consegue, tu não Não consegue assistir. consegue. Não E consegue. quais os principais desafios que estão sendo, Cláudia, assim, para ti como Olha, professora, ou que tu vê das tuas colegas, assim, agora, no momento, com essa nova rotina, nova maneira de trabalhar? Por exemplo, eu sei que tem pessoas que nunca tinham utilizado essa questão de live e questão de preparar aula, ao vídeo aula, teve que daqui a pouco virar youtuber praticamente, né, de uma semana para outra. eu também tenho escutado e ao mesmo tempo criticado muito, né? Porque a questão veio a questão e aí todo mundo diz romanticamente assim, nós temos que nos reinventar, né? A pandemia veio para nós nos reinventarmos. E eu acho essa uma fala muito romântica da reinvenção, né? Porque na verdade nós estamos segurando a barra. Nós, Exato. professores, estamos segurando a barra, porque o Estado ele não está provendo as coisas para que elas aconteçam, né? Simplesmente o que aconteceu? Esse mundo capitalista que a gente está envolvido, que a gente está inserido, não está nem preocupado com a educação, né? Impuseram toda essa situação dessas plataformas mas qual é o envolvimento do Estado com isso? Qual é o que o professor está recebendo? Cada um está usando o seu próprio material, né? Cada um está fazendo das tripas corações, né? Para que as coisas deem certo. E na verdade eu acho que esse é um pouco do nosso erro. Porque a gente tem a responsabilidade sobre tudo, a gente tem a responsabilidade sobre as coisas que a gente faz, e aí a gente não está dando a responsabilidade a quem deve ser dada. Entendeu? Uhum. A gente não está. Então a gente está fazendo tudo, a gente está nessa loucura, a gente está vivendo tudo isso, mas a gente abraçou para a gente a responsabilidade que não é nossa, né? E aí com esse abraçar da responsabilidade, tudo tá indo a um determinado caminho. E qual é o caminho? Disso seguir em frente, disso Seguir em seguir assim, frente. Se entendeu? manter, né? A De se manutenção. manter. A Só que nós manutenção. estamos abraçando e se envolvendo nessa responsabilidade e deixando que a quem deva, né, ter a responsabilidade sem dar. Porque assim, nós sabemos da real situação do nosso aluno. Nós sabemos da Sim. real situação do nosso aluno, né? Nós sabemos que os alunos que estão na periferia, que estão mais distante né, da, das políticas públicas, esses alunos são os alunos mais prejudicados. São Sim. os alunos que vão se prejudicar mais, né? Porque nós temos a consciência de que existe aluno que não tem um celular. Existe aluno que Exato. não tem um computador, que não tem acesso à internet. E aí, é real eu abrir a plataforma e dar aula, uma turma que eu tenho 25, 28 alunos matriculados, eu dar aula para 3 ou 4? Isso é real? E os outros? Né? E os outros 23 que ficaram para trás? Né? Como é que fica essa adesão, né, essa inclusão dessas pessoas? Eu lembro O que quando eu dava aula em colégio que ficava longe aqui do centro, assim, que colégio que tu via que as pessoas realmente, elas muito mais vulneráveis socialmente, tinha alunos meus que iam sequer com calçado na aula. Quanto muito vão ter um celular. Eu sei que o pessoal pensa assim, mas hoje todo mundo tem. Gente, não é assim. A não gente é, fala porque a gente vê as pessoas na nossa volta. Mas no muitas momento que a vezes. gente vai num bairro carente mesmo, que as pessoas assim moram naquelas casinhas que tem aquelas frestas, que entra aquele frio, que a pessoa não tem nem direito o que comer, tem alunos que vão para comer na escola. E aí
né? Eles vão louco pela merenda ali, é um motivador. E aí a criança, às vezes, iam sem tênis. Tinha um aluno nosso de educação física que não tinha tênis, aí os professores deram uma vaquinha para comprar uma chuteira para ele poder fazer educação física, porque ele ia de pé descalço. Então essa é a realidade que às vezes a gente encontra nessas escolas. E nem todo mundo vai ter um celular para acesso. E aí alguém tem que... E eu acho que a pandemia na questão educacional, ela veio no início ali, todo mundo ficou meio baratinado, sem saber muito o que fazer, e aí veio o aproveitamento, né, desse sistema que é capitalizado e que quer impor, né, aproveitou de tudo isso, né, e o que gerou? A exclusão. Exclusão social, né? Hoje a educação, ela está excluindo. Ela, em vez de incluir a educação pública, aquela que a gente acredita que pode ser de qualidade, que pode ser ótima para a maioria, né? Ela está excluindo. Porque no estado, por exemplo, tem 300 mil alunos que não têm acesso. Né? Estou falando a nível de estado, 300 mil alunos sem acesso. Tinham Isso não acesso na pode escola, mas com a escola fechada não tem. Não, e a vivência na escola é outra realidade. É, A realidade da educação em EAD é um outro processo, né? Eu até acredito que o IAD ele pode ser até construtivo, mas não nesse formato de ser só ele exato. e dessa forma que exclui, né? E aí a gente volta lá a falar da responsabilidade, de quem é a responsabilidade? Responsabilidade do Estado, porque se lançou esse processo dessa forma, vamos investir, vamos colocar lá na mão do meu aluno, vamos proporcionar para o aluno, né? Proporcionar até mesmo para o educador, para o professor, para o educando e para o educador. Né? Porque ambos precisam desse aparato todo, de esse processo para poder seguir, né? Então, Não, nessa questão da pandemia, a gente já sabe, né, através de pesquisas, através de estudos, quem são as pessoas, até pelo próprio Covid mesmo, que estão sendo mais afetadas, quais as pessoas que estão morrendo, por uma questão que a gente tem que fazer daí um recorte social e de cor mesmo, né? As pessoas que estão mais morrendo são as pessoas negras e as pessoas com mais vulnerabilidade social e econômicas também. E aí a gente se encontra quando a gente vê assim, quando a gente faz essa escola EAD, principalmente com os pequenos, porque quando são um pouco mais adultos, mais jovens, não adultos, mas mais jovens, pré-adolescentes, eles ainda têm um pouco mais de autonomia. Mas quando eles são ainda pequenos, tipo séries iniciais de educação infantil, eles precisam do quê? Precisam do quê? Do acompanhamento dos pais nesse processo. Só que a gente está falando, às vezes, de famílias que não têm essa estrutura para fazer isso, entendeu? Pessoas que, às vezes, não têm também estudo, pessoas que, às vezes, estão trabalhando 3, 4 turnos, porque as pessoas estão trabalhando ainda, né? Não foram todo mundo liberado. E essas crianças começam a ficar indo... Nós não temos políticas públicas para isso, né, Léo? Nós não temos uma política pública que faça com que as pessoas fiquem em casa. Porque os 600 reais, né? Os 600 reais está sendo muito pesado para os cofres públicos, isso foi dito. Isso foi dito à rede nacional, né? Que 600 reais que estão dando para as famílias com necessidades que não estão trabalhando em função da pandemia, está sendo muito para os cofres públicos. Então, por favor, né? É algo de se... Olha, não sei te dizer. E aí nós voltamos, agora tu toca numa situação de que as crianças muito pequenas, né? Em processo de aprendizagem, trabalhando dessa forma, tentando ter as suas aprendizagens dessa forma, aí eu volto naquilo que eu te disse. Eu acho que foi assim, foi uma escolha minha. Eu até ano passado trabalhei na escola privada com alfabetização, e foi uma escolha minha não mais ter turmas de alfabetização em 2020. Eu disse, não, 2020 eu vou dar uma pausa, porque eu acho que eu já estou muito velha mesmo para ser alfabetizadora. Eu acho que tem outras pessoas com uma cabeça mais jovem para estar na vivência, porque estar com criança não é fácil, te suga, né, a criança. Então eu optei por dar uma pausa. E veio a pandemia.
E eu acho que eu parei exatamente no momento certo, porque eu não saberia ser uma alfabetizadora nesse processo de pandemia. Não saberia ser. No formato com os adolescentes, eu acho que eu estou conseguindo, assim, até porque eu me preocupo bastante e me envolvo com eles via plataforma, mas com as crianças, sinceramente, eu não saberia trabalhar com criança com esse formato de educação, assim. Não saberia. E acho assim, ó, muito maravilhoso dos professores que conseguem, dos professores que estão fazendo esse trabalho, assim, tem que aplaudir de pé, né? Porque conseguir trabalhar com criança dessa forma não é nada fácil, não. Se já não é com os adolescentes, né? Como eu te disse, não é com os adolescentes, em função de precariedade financeira, em função da questão da responsabilidade mesmo, né? Porque é algo muito diferente. A gente está vivendo algo que é completamente diferente. Nós nunca vivemos isso, né? Nós não vivemos isso nunca. E aí vem tudo isso para modificar as nossas vidas e não é um processo fácil. Não é fácil. Não é fácil para mim como educadora, não é fácil para o meu educando. Não é fácil. Eu imagino que deva ser muito difícil, porque outro dia eu estava conversando com o Maurício, meu namorado, eu falei, imagina se eu tivesse no colégio, tipo, ensino médio, e tivesse acontecendo isso. Que é bem aquela época que o adolescente espera para sair, para socializar, sabe? Tem toda aquela... que é o momento da escola, é um momento que não só que tu leva para estudo, mas de socialização, né? E tu vai nas festinhas e tu começa a criar vínculos para tua vida toda e daqui a pouco esse processo está todo diferente, todo estranho. Os adolescentes têm que ficar em casa. Eu sei que tem alguns fazendo umas festinhas clandestinas por aí tá tendo umas batidas da polícia e tal. Mas eu digo, é complicado, porque essa idade, os jovens estão com sede de novidade, de fazer, de sair, de ver gente, né, de ter as experiências que a gente está mais tranquilo porque a gente já teve, né? Mas eles estão só por isso, né? E daqui a pouco até isso se torna um problema para o próprio educador ter que lidar com essas angústias daqui a pouco, né? E fazer com que se foque no estudo uma coisa que a pessoa está com 1001 coisas na cabeça. Léo, e aí assim, nós estamos, olha só, a Aninha, uma colega, uma amiga, professora da educação infantil, coordenadora pedagógica da educação infantil das creches, está dizendo ali, ó, da relação que não é fácil mesmo, né, trabalhar. Não é, não. Mas eu ia tocar no assunto de que, aí tu imagina esse adolescente que lá da nossa periferia, lá, né, os menos assessorados politicamente, com políticas públicas de qualidade, essa gurizada, além de estar passando por tudo isso, ela precisa abandonar o processo da escola porque ela precisa trabalhar. Ela precisa ajudar a família a colocar alguma coisa dentro de casa para comerem. Porque até então... Então, é extremamente complicado. É extremamente complicado. E se não houver e não vai haver, né? Não, eu às vezes eu fico dizendo que eu sou muito utópica, mas às vezes a utopia se perde, assim, porque eu não acredito do jeito que no caminho que se está, que haja uma política de qualidade para as pessoas menos favorecidas. Pelo menos não a curto prazo, né, Cláudia? Então, a curto prazo. Porque o que eu vejo? Eu vejo que antes de começar a pandemia, a gente já existia um problema com a nossa educação, né? Que é, como tu bem falou, ele já estava existindo por questões de perseguição ideológica, por questões de desvalorização do profissional financeiramente, né? Também falando. Sim. Então, a gente sabe que a educação não está, né, na prioridade do governo atual. Então, muito dificilmente ela vai ficar prioridade assim que acabar tudo isso, né? Sim. E a gente percebe aí que chega o nosso ponto agora, né? Aí a gente percebe que não está mesmo, porque as pessoas elas estão querendo incentivar que a escola volte agora. E aí vem uma preocupação. Isso é uma pauta dessa semana, deu a coincidência da gente ter programado essa live já faz quase um mês, né? E justamente nessa semana... Todas essas coisas aconteceram.
todas essas coisas aconteceram, essa pauta ficou bem falada essa semana. E Sim. aí eu falei, meu Deus, cara, as pessoas estão tão loucas, porque como que elas podem querer, tudo bem, eu entendo que as coisas têm que voltar, eu entendo que no momento isso vai acontecer, mas eu acredito, Léo, acredito particularmente que sem uma vacina não tem como a escola voltar. Eu não sei qual é que é a tua opinião sobre isso, pode falar, mas eu Tá. já deixo a minha, eu acho que tá difícil. Tá. Só para a gente ter uma ideia, assim, ó. Tu paraste, a gente consegue parar para pensar? Será que as pessoas pararam para pensar de que quem são as pessoas que estão querendo decidir que a escola volte? Quem são? Né? São os grandes empresários, né? Porque os trabalhadores voltaram a trabalhar e aí não tem com quem deixar seus filhos, que é essa fala. É exatamente essa fala do governador, de que não tem com quem deixar os filhos, então a escola precisa abrir, né? Esses gestores, né, que vendem a educação como se fosse um pão d'água, né? Vendem a educação de um formato assim. E aí, como que os professores vão estar em casa sem fazer nada e recebendo, né? Então, Exato, essa é a visão da grande maioria. Essa é a visão eu da grande escuto maioria. isso. Outra, tu já ouviu alguém questionar professor sobre isso? Tu já ouviu alguém questionar o funcionário da escola, aquele que também faz a escola acontecer? Já ouviu alguém questionar eles? Tu já ouviu alguém questionar a família? Questionar o educando? O aluno? Não, as pessoas decidem, são as outras pessoas que decidem sobre a educação. E como que a gente vai voltar num momento que não existe uma vacina, não existe uma medicação, não existe algo que ampare essas pessoas, né? Que amparem as pessoas, que protejam as pessoas de estarem nesse contexto. Que assegurem, Aí, né, a saúde delas. claro, aí vem a volta para as crianças pequenas. As crianças pequenas conseguem manter distanciamento social? As crianças pequenas conseguem ficar com máscara, se adolescentes não conseguem. Eu tenho 2 adolescentes em casa e é bem complicado, né? Ficar com máscara, fazer toda a higienização, entre tantos contextos desta volta, né, Léo? Tantos contextos dessa volta. O Estado vai proporcionar a organização para que se volte? Nós sabemos do custo altíssimo que é para que esse retorno aconteça. De que forma isso vai acontecer? Né? A volta está prevista agora, para mês que vem. Nós já estamos em 25 de agosto. Né? O agosto nunca passou tão rápido. Então, nós estamos em 25 de agosto. Semana que vem já é setembro, que é quando querem que a gente volte. E aí, que proteção, de que forma nós vamos nos proteger de tudo isso? Outra, aí estão falando em rodízio, né? Que vai acontecer o rodízio. Só que vai acontecer o rodízio para quem? Para o aluno, para o educando. E para o professor? O professor vai ter que estar lá o tempo todo na escola, né? Aí também se ouve falar assim, se houver um outro pico, a gente volta. Então significa, se houver pico, vai haver o quê? Mortes. Mortes. Vai haver mortes. Então, é preciso haver mortes para que a gente repense em tudo isso? É preciso as pessoas morrerem para que a gente possa repensar e possa fazer uma análise com relação a tudo isso? Então, a gente precisa ver mortes, precisamos ver sangue. Né? Precisamos ver pessoas mortas para que a gente possa retomar. Então, é sem sentido. Infelizmente, se houver essa decisão, e eu acho que aí vem a questão da população de bater em cima, de exigir desses governos que isso não pode acontecer, não tem como acontecer. Eu sempre digo, e a gente costuma dizer, né? Se houver houver esse retorno, é exatamente assim, a nossa sentença de morte.
O professor tem sofrido tanto com todo esse histórico, né, do que a gente vem passado, então agora, se houver o retorno, assinar a nossa sentença de morte. É uma roleta russa, né? Roleta russa. É E uma aí, roleta sim, russa, não sabe o que vai acontecer. Pode ser que nesse processo uns partam, uns fiquem, uns adoeçam, e aí vamos levando assim. e aí a gente vai precisar viver isso, de que alguns partam e a gente vai, né? Outro dia eu li uma frase que eu achei interessante. A pandemia acabou ou nós estamos banalizando a morte? A gente tá, na verdade, é isso, né? Eu lembro Né? do, eu lembro de uma das primeiras, eu acho, não me lembro qual o número de mortos que foi. Eu acho que foi quando a gente chegou a 50 mil mortos, né? Que o William Bonner falou no Jornal Nacional, são 50 mil Josés, Marias, Uhum. Marcos, babá. Diz assim, ó, o momento que a gente deixa de ver isso como pessoas e ver como número, é porque a gente já está banalizando a morte, Sim, né? E a sim. gente a gente já tipo quase triplicou esse número ou já triplicou esse número e parece que agora as pessoas esqueceram que as pessoas seguem morrendo. Aqui em Uruguaiana mesmo, nesse último final de semana morreram 3 pessoas de um dia para o outro, né? E nós De estamos sábado para voltamos para a bandeira laranja. e nós voltamos para a bandeira laranja exatamente um dia depois, sabe? É um pouco, é meio surreal, assim, porque a gente não consegue entender quais são os parâmetros mesmo, né? Uhum. Então a gente vai ter que esperar que as pessoas lotem lá o hospital, morram, para dizer, ah, não, a gente tem que segurar agora um pouco, agora que já está feito, né? Bem como tu falou, Sim. agora que já está feito, agora que já morreu, se foi o pai de alguém morreu, o irmão de alguém morreu, né? Eu acho que as pessoas, infelizmente, enquanto não é um próximo a elas não conseguem ter essa empatia. E daí a gente É, volta para aquela questão da luta dos professores, que na minha percepção falta muita empatia do resto da população, né? Eu acho que nessa questão da pandemia a gente viu que talvez um dos principais problemas que tem hoje na nossa sociedade é a falta de empatia pela dor, né, do próximo, do pela, próximo. pela saúde, pelo Eu, bem-estar. na verdade, eu chego a pensar assim, Léo, ó, porque se eu me amo, eu vou me cuidar. Então, se eu tô me amando, se eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando de outros. Porque eu tô cuidando das pessoas que estão em volta de mim, né? E eu acho que isso que é o interessante da vida. Nós precisamos preservar vidas. São vidas que estão sendo colocadas em jogo, né? E eu acho que no momento que tu cuidar de ti, tu tá cuidando de outros, muitos outros. Não é de um outro, são muitos outros. Porque se no momento que tu tiver infectado, tu vai infectar muitos outros, né? Então, eu acho que é o momento da gente pensar que a vida vale mais que qualquer coisa. A vida vale mais que tudo. A vida vale mais que o ano letivo, né? Com Porque aí certeza. eu vou estar lá na escola, eu vou mandar o meu filho para a escola, e aí eu vou mandar o meu filho para correr o risco, né, de perder a vida. Não, Então, eu acho e levar para tua casa, daqui a pouco que sim, toda a e é família está exposta, entende? É isso que o expor todo pessoal parece que não mundo. consegue entender, vai de uma pessoa, vai para outra, e daqui a pouco as pessoas vão estar Sim, levando da escola para dentro das suas casas, dos professores, das famílias dos alunos, do servente, sabe? De toda a sim, comunidade sim, escolar. todas as pessoas que fazem a escola, né? Porque o funcionário da escola, né? As pessoas que estão ali fazem o processo da escola, estão interagindo, estão vivendo nesse processo da escola. E aí cada um vai levar para sua família, vai levar para os seus entes queridos, né? Essa doença, essa doença que ela é ela é muito fatal, né? Porque quando ela chega, ela, ela é destrutiva completamente, né? Porque os poucos que se salvam ainda ficam todos as consequências dela, né? Que levam por bastante tempo. Minha mãe É, teve Covid, Léo. E a gente está sofrendo as consequências. Não foi aqui, não, ela não estava em Uruguaiana, mas a gente está vivendo as consequências disso tudo, e graças a Deus ela, né, conseguiu vencer, mas é uma situação muito, muito, muito difícil, muito complicada, e que agora, nesse momento, é o momento
de toda a comunidade, de todas as pessoas pensarem que o que vale é a vida. A vida tem que estar em primeiro lugar. Certeza. Cláudia, tu acredita que a gente tem que terminar? Eu não acredito! Passa voando, passa voando, a gente Nossa! tem praticamente uns 10 minutos só, mas como eu sempre termino um pouquinho antes, porque teve uma vez que eu fui deixando, quando o Instagram ele interrompe, né? Quando fecha uma hora, ele derruba, né? E então eu sempre tento parar um pouquinho antes para não ficar aquele vídeo Sim, quebrado, assim. Então eu vou te agradecer, né, por ter topado, prontamente ter topado nesse convite. Eu acho que foi um debate muito rico. Espero que depois eu vou deixar esse vídeo no meu canal do YouTube também. Espero que várias pessoas tenham acesso a essa nossa conversa. Talvez ela mostre uma realidade dos professores que às vezes a pessoa não conhece por falta de interesse ou por falta de acesso, às vezes também. A pessoa ela imagina que seja uma coisa, mas não sabe o que está acontecendo por trás. sim. Às vezes as pessoas falando pode ser que isso... A realidade da vida, né? Da vida do professor, do profissional da educação, né? Das rotinas. Ainda mais agora. O pessoal acha que todo mundo está de férias em casa esperando voltar às aulas e não é o que está acontecendo, né? Eu sei porque eu vejo aqui em casa. A minha irmã e minha mãe vivem o dia inteiro em função de live, falando com aluno, falando com mãe de aluno, mandando áudio, mandando vídeo, vendo vídeo, né? Na verdade, também a nossa privacidade, ela acabou, né? Acabou o nosso processo de privacidade, porque a gente abre a janela, né, a tela do computador, a tela do celular, e nós estamos aonde? Na nossa casa, né? Hoje eu dei uma arrumadinha, assim, para estar aqui contigo, mas às vezes tu não tá preparada, né? Tu tá do jeito que tu tá em casa e que tu precisa estar ali e cumprindo com todas as coisas. Então, a nossa vida pessoal, a nossa vida privada também foi invadida, né? Então a gente tem toda essa situação, assim. E a gente tinha muito o que conversar ainda, né, Léo? Muita coisa para se dizer com relação a isso. E o tempo é tão pouquinho. Eu que agradeço, assim, ó, muito, 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 muito. Adorei estar aqui. Tu sabe que eu te adoro, te admiro muito. É recíproco, sabe que é recíproco, né? Tanto que eu te convidei, mas é recíproco. Eu te admiro muito, muito, muito. E tu é filho da minha meia-irmã, uma irmã do coração. Assim, a gente foi irmã em alguma vida, isso eu tenho certeza. Porque a tua mãe foi minha colega de trabalho, uma das melhores colegas de trabalho que eu já tive na minha vida. E eu não canso de dizer isso, não é rasgação de seda, é verdade mesmo. Eu sei. E ela fala a mesma coisa. A Karina amo também, foi minha colega no passado, a gente já foi colega e adoro. E foi um prazer estar aqui, assim. Quando quiser chamar para alguma outra coisa que eu possa, que eu não domino tanto, né? Todas as coisas, mas se tu quiser. A gente conversa já, a gente se entende. Isso que importa. Então eu quero agradecer mais uma vez para ti, Cláudia. Quero agradecer também para o pessoal que ficou aqui interagindo. Eu não costumo ler muitos os comentários, primeiro porque eu tô sem meu óculos, eu não leio o que enxergo mesmo, mas eu já faço isso meio que de propósito também, porque senão eu fico lendo e o meu raciocínio, ele quebra completamente. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que escutar e pensar e falar. Se eu fico aqui lendo, eu já me perco todo. Então, desculpa se eu não consigo responder assim que as pessoas vão falando, mas com certeza é legal de ver que as pessoas estavam conversando, porque eu vi que estava rolando ali bastante diálogo ali, conversa. Então, acho que isso é um dos objetivos, né, desse tipo de encontro. Muito obrigado mais uma vez. Um beijão para todo mundo, um bom início de semana. Beijo para todo mundo que veio, que curtiu. Um beijo, beijo. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.